Pô, 3A não dá na costura. Tá passando o pé, né? Sacanagem. Hoje são 10, mas são 10. Ô galerinha, olha só. Um comentáriozinho primeiro a respeito da primeira aula. Eu dei essa dica pra galera do terceirão e dou essa mesma dica pra galera do super. Eu recomendo sempre que tu assista a aula da outra turma, não a aula da tua turma. Porque as aulas nunca são iguais, entendeu? As aulas nunca são iguais. Lá na outra turma, como não tem ninguém do super, eu não fico cheio de dedos, eu não fico com medo assim de, não, vou falar um pouquinho mais calmo essa parte pra dar mais chance do cara pegar. Lá, a gurizada tá no mesmo ritmo que a gente desde o começo do ano. Eu até consegui fazer 2 exercícios na outra turma. Fui até complementos do espelho e fiz 2 exercícios. Outra coisa, eu não citei pra vocês, por exemplo, o que era a fonte de luz primária e secundária. Primária emite luz própria, secundária reflete luz, né? Então tu vê, uma informação a mais saiu lá, a troco de nada, não é de propósito. Claro que na próxima aula eu vou complementar isso, né? Eu tento equiparar essas aulas. Mas então a dica é essa, foi no playlist da Física B, podes assistir a tua aula, né, no 3A, por exemplo, já que tu está assistindo no 3B, vai playlist 3A Física B e assiste a aulinha lá, se quiser tirar alguma dúvida, é mais uma dica para complementar o teu estudo aí. Eu também prometi fazer um último comentário a respeito da matéria do final do ano, antes de começar o super. Um último comentário que eu percebi que eu não falei. A galera vai me ajudando, às vezes eu vou dando a minha aula do meu jeito, a galera, professor, aqui a apostila falou uma coisa que eu acho que tu ainda não falou, aí eu vou complementando. Quando eu fui bater o olho num vídeo lá, eu vi que eu não comentei um fenômeno importante de ser comentado. Eu não sei até que ponto a galera do super foi nessa matéria, mas talvez te ajude, olha só que bonito. Tu lembra, né? Carga elétrica se movimentando em campo magnético, pode acontecer uma força eletromagnética. Essa força eletromagnética depende do campo magnético, quanto mais forte o ímã, mais forte a força. Depende da carga da partícula carregada, depende da velocidade e do seno do ângulo. Quando o ângulo é zero, ou seja, quando a velocidade e o campo magnético são paralelos, seno de zero é zero, não tem força, MRU. Quando a velocidade é perpendicular ao campo magnético, MCU. O seno de 90 é 1, né? Fica só assim, né? E é MCU, lembra? E quando a velocidade da partícula é oblíqua ao campo, o movimento é helicoidal, porque ele vai para frente e gira ao mesmo tempo. Certo? A gente chegou a trabalhar isso. Uma coisa que um detalhe que eu não citei foi o seguinte, ó. Imaginem vocês que tem um campo magnético aqui, por exemplo, penetrando no quadro. Se ele está penetrando no quadro, quer dizer que o polo norte está aí nas costas de vocês e o polo sul atrás do quadro, tudo bem? É um campo magnético de que tipo? Uniforme, ou seja, apresenta o mesmo valor em todos os pontos. Lembra, né? A setinha entrando no quadro, né? Eu vou pegar uma placa metálica, e vou fazer essa placa metálica se deslocar com uma certa velocidade e vir para dentro dessa região de campo magnético. Se essa placa metálica não tem cargas livres para se deslocar ali por ela, quem são as cargas livres? Os elétrons, né? Mas aqui não importa por enquanto, porque se os elétrons forem para cima, os prótons iriam para baixo, o que importa é que eles vão se separar. Concorda comigo? Então olha só, vamos pensar primeiro numa partícula positiva, que é mais, geralmente a gente pensa nas positivas, né? Embora a gente saiba que são as negativas que se mexem, né? Qual é a regra que a gente usa para saber quando é que a força vai atuar? Regra da mão direita, mas não é aquela de pegar no fio com a mão direita, né? É a regra da mão direita modificada, da arminha, lembra? Um gatilhozinho aqui, ó. Quem é esse cara? É a força. Quem é esse aqui? É a corrente, que seria no caso agora a carona, lembra? Pegar a carona, a velocidade. A força sobrou quem pra cá? O campo magnético. Então vamos lá. O campo magnético está penetrando no quadro, beleza? A velocidade da partícula está junto com a placa, né? A placa está indo para frente, a partícula que está presa na placa está indo para frente, né? Olha para onde é que a partícula positiva vai ser empurrada. Para cima, e as negativas? Para baixo. Quer dizer que quando essa placa estiver se deslocando com uma certa velocidade dentro do campo magnético, aqui vai ficar positivamente carregado e aqui vai ficar negativamente carregado. Vai chegar uma hora que as cargas vão começar a se empilhar uma sobre a outra, que o elétron que quiser descer, vai começar a ser repelido pelos elétrons que já estão ali, né? Os opostos atrás iguais se repelem, né? Vai chegar uma hora que vai ocorrer um equilíbrio ali. Não vai dar mais de ficar
Zero. A força eletromagnética vai empurrar as cargas positivas para cima, enquanto a força elétrica, já que se vai formar um campo elétrico aqui, né, cargas positivas e cargas negativas, vai formar um campo elétrico para baixo na placa, a força elétrica vai empurrar as partículas para baixo, força elétrica. Se ocorrer o equilíbrio, essas forças se igualaram. Como é que é força eletromagnética? B vezes E vezes V. Nesse caso, a velocidade é perpendicular ao campo, tudo bem para vocês? Certo? Seno de 90 é 1. Como é que se calcula a força elétrica, vocês lembram? Força elétrica vem da definição de campo elétrico, né? É campo vezes carga. É campo vezes carga. Posso cortar a carga de um lado com carga do outro. E o último detalhe, existia uma fórmula para campo elétrico que era a seguinte, ó, campo elétrico vezes distância é igual a DDP, ou DDP é igual a campo elétrico vezes distância. Para não confundir essa DDP com velocidade, eu vou chamar de força eletromotriz, só isso. No lugar do campo elétrico eu posso escrever o que então, gente? E sobre D, né? Está dividindo, passa. O campo elétrico, desculpa, a força eletromotriz vai depender dessas três grandezas aqui, ó. Vai depender do... Quanto maior o campo magnético, maior a força eletromotriz que eu vou poder medir de uma extremidade para outra da placa com um voltímetro, por exemplo. Posso instalar um voltímetro aqui, né? Para medir a DDP, concorda comigo? Essa DDP que eu vou medir, então, ó, vai depender do campo magnético, vai depender da velocidade com que a placa se mexe no campo magnético e vai depender da distância, do tamanho da placa. Deixa eu ver se eu entendi, professor. Eu pego um superímã, quanto mais comprida for uma placa metálica que eu deslocar dentro desse campo magnético, quanto mais veloz essa placa se deslocar, maior a voltagem que eu vou conseguir. Isso é a base de fabricar um gerador da eletricidade. É conhecer este detalhe aqui. Foi um dos detalhes que eu percebi, pelo menos, que eu não tinha comentado com a galera, e eu queria poder comentar. Observe, na verdade, que a matéria que chega a essa conclusão são matérias anteriores, né? Força eletromagnética, força elétrica e relação entre potencial ou força eletromotriz e campo elétrico, que foi lá no começo do ano. Tudo isso vai ser começado vai ser iniciado do zero a partir de agora. Mas eu queria poder encerrar com tranquilidade, me sentindo bem pelo menos, o volume 8 dos extensivo. Mas agora vamos começar do zero. Isso foi só um adendozinho. Agora ele não começou super, incrível. Agora vai começar.